Professor, o que que é Eu criei um projeto chamado Teste no IntelliJ. Ele criou um teste.class, um teste.iml e um teste.java. O que acontece, ó, vou te mostrar aqui. Fechar aqui. Então, por exemplo, eu vou criar um novo projeto. Java, next. Então aqui, se eu escrever teste, aqui eu botei para ele colocar na minha área de trabalho, né, no desktop. Então, ele vai criar uma pastinha chamada teste, o mesmo nome do projeto. Quando eu der um finish aqui, bom, ele vai criar aqui, vai mostrar, coisa e tal. Mas aqui, lá no meu computador, vai ter esses três arquivos aqui. O primeiro é um arquivo com o mesmo nome do projeto, .ml. Esse é o arquivo que representa que eu consigo abrir novamente o projeto através desse arquivo aqui. Então, é um arquivo do próprio IntelliJ. Ele usa para reorganizar os arquivos na hora que vai abrir. Se eu apagar esse cara, eu não consigo abrir esse projeto novamente, só se eu copiar os arquivos aqui, criar um novo projeto, coisa e tal. Ele cria esse arquivo aqui oculto, também com uma série de arquivos XML, que é uma espécie de HTML, para organizar o projeto, e cria essa pasta de código-fonte, source file, por isso que é SRC. A minha versão aqui ele nem cria, tá? Mas ele poderia criar um arquivo com o mesmo nome. Provavelmente deve ter sido o que aconteceu contigo, né? Eu não sei porque eu troquei e depois botei VS Code, botei no VS Code e daí não sei lá, só salva o ponto .java no VS Code, não tem isso. Salva direto na pasta que eu É crio. isso que eu ia falar. No VS Code vocês vão ter que ver como é que cria um projeto aí. Eu não entendi, Sora. Desculpa, mas eu realmente não entendi. Eu, pra mim, tava abrindo tudo bonitinho só com aquele arquivo. Daí eu tô bem confusa. É que quando a gente começar a fazer um projeto maior, vocês não vão conseguir se organizar só com um arquivinho Java, entendeu? E aí vai ter que ser com projeto. Vocês podem usar o IntelliJ, que nem eu comentei aqui, mas aí se forem usar o VS Code, vocês vão ter que dar uma estudada por fora dele. E ver como é que funciona um projeto no VS Code, como é que cria ele, como é que salva, reabre ele de novo. Tem esse trabalho extra aí. Deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, então, boa tarde. Quem chegou depois. Hoje a gente vai ver. Hoje a gente vai começar a disciplina de verdade. Então a gente vai começar a ver o básico de Java e conceitos iniciais de orientação a objetos. Então, para quem sofreu um pouco ali para zipar o projeto, o que acontece? Eu tenho aqui, deixa eu fechar. Então, se eu for criar um projeto novo, né? Eu vou dar um new project, Java, que vai aparecer a versão do Java que vocês têm instalado. Próximo, próximo. Aqui eu vou dar um nome pro projeto, então se eu chamar de projeto. Esse é o nome da pasta que ele vai criar. Aqui tá para ir na minha área de trabalho, então ele vai criar uma pastinha aqui, ó. Quando eu der um finish, ele criou efetivamente uma pasta lá chamada projeto. Dentro dela vai ter esses dois arquivos são para o próprio IntelliJ, mas se eu não tiver esses arquivos, eu não consigo reabrir o nosso projeto. E aqui dentro do SRC de source code, que é código-fonte, aqui dentro vai estar todos os nossos arquivos Java. Então, por isso que eu pedi para vocês ziparem o projeto inteiro aqui, ó. Seriam todos esses arquivos aqui. Quando eu recebo isso, eu consigo abrir o projeto e ele vai lá e vai abrir todos os arquivos daquele jeito, já certinho, configurado. Alguém ficou com alguma dúvida aqui nessa parte? Eu só cheguei agora. Só Quem isso não daí tiver. só. Pois é,
Um por Quem não vez. estiver usando, no caso, quem não estiver usando o IntelliJ, a gente cria uma pasta com o .java e zipa ela? Tu tá usando o que? Qual? VS Code. Tu vai ter que criar projeto também no VS Code, né? Uhum. Sim, é que eu só mandei quando foi, por exemplo, naquele lá que era a primeira tarefa da semana passada, eu só mandei o arquivo em Java. Então Também. envia depois. Zipa o projeto inteiro dele. Bom, pessoal, hoje a gente vai ver esses tópicos aqui, que é o básico da sintaxe da linguagem Java. Aí eu vou começar com alguns conceitos de orientação a objetos. Então aqui que vai entrar toda essa... A gente vai começar a ver essa questão de como é que se programa com esse novo paradigma, desse jeito de fazer o código. E aqui a gente vai ter um início de como é que faz alguns desses conceitos já no código mesmo, em Java. Então, a gente tem alguns tipos primitivos que a gente chama. Vocês vão sempre ver eles com a primeira letra minúscula, tá? Antes disso, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu botar no modo print. Vocês me interrompam, tá? Se tiverem dúvidas. Então, assim, eu tenho aqui uma classe chamada teste, um arquivo chamado teste. Isso significa que no meu projeto aqui, eu criei um arquivo, teste.java, tá? Então, esse início e fim vai sempre acontecer. Então, public class, isso aqui vai ficar mais claro depois o que é isso, mas vai ter sempre public class, são palavras reservadas, por isso que elas estão em azul, inclusive. O nome do arquivo de vocês, o nome físico. Aqui é o início, essas chaves e a chave para finalizar. Então, tudo que está dentro aqui vai ser o nosso código mesmo. Aqui a gente tem as importações de alguma coisa que eu preciso reutilizar. Isso aqui, quando vocês estiverem no IntelliJ, ele faz para vocês. Tá? Então, estou aqui no Buffer Reader, quero usar esse cara, ele não existe. E eu vou lá e fico em cima dele ali com o cursor, import class, e ele escreve para nós a importação lá em cima. O VS Code não sei como é que funciona, teria que ver. E sempre que vocês forem ler alguma coisa, escrever, aqui esse é um código de exemplo. Então, para escrever na tela, vocês vão sempre usar o que eu mostrei na última aula, o SOUT, S-O-U-T e tab. Aí ele vai escrever para vocês o nome dessa função aqui, que é println. O ln é porque ele já escreve, já dá um enter. O print comum, ele já não colocaria o enter no final. E ele é do pacote out, porque ele é de saída, é para mostrar alguma coisa na tela, no terminal, e ele é do sistema. Então esse aqui é o arquivo que tem dentro essa funçãozinha implementada. Então, para ter uma tecla de atalho para poder escrever isso, sem vocês precisarem digitar tudo isso, SOUT, deixa eu botar aqui em comentário. Aproveitando, comentário é sempre, se eu quiser comentar o que vem depois, na mesma linha, eu uso barra barra, então ele comenta só o que tem na direita desse barra barra, e aí esse código aqui não vai ser ignorado pelo compilador. Ou, se eu quiser comentar várias linhas, barra asterisco, e onde eu quiser parar o comentário, asterisco barra. Aí tudo que estiver entre essas linhas aqui, ele vai ignorar. Apaguei o comentário, ele volta a executar. Então, sempre que eu quiser escrever alguma coisa na tela, eu vou usar o println, e dentro desse cara eu vou botar aspas duplas. Lá em Python podia ser aspas simples, né, no print, ou aspas duplas, aqui é só aspas duplas. Então, a gente não tem essa possibilidade. Então, vou escrever alguma coisa, essa string aqui, esse texto, vai ser jogado na tela, naquele momento, e ele vai continuar executando o código aqui, né? Então, para escrever, a gente usa o println, que é esse cara aqui. Ele seria o nosso escrever lá de algoritmos. Aqui eu estou escrevendo, aqui eu estou escrevendo também. Sor, Diga. referente ao input, porque eu tô vendo ali que tu pergunta o nome em uma linha e na outra tu lê a linha. Não tem como fazer tudo na mesma linha? Não tem essa barbada do Python, não. Era isso que eu queria saber. No Python a gente podia usar o input tanto botando um texto dentro, né? Para ele já escrever e já ler, fazer os dois ao mesmo tempo, ou só usando input só para ler, né? Aqui na realidade, a gente vai ter que fazer separado. Então a gente vai ter que escrever e depois ler.
Então, para escrever, basta usar o println, né? Que são essas funções aqui, essa função aqui do println, ele vai escrever na tela. Se for um texto simples, basta botar entre aspas duplas. Se for um texto e uma variável, aí a gente tem que concatenar com mais. Então aqui eu estou concatenando esse texto com essa variável aqui, que é do tipo string, a gente vai ver depois. E posso concatenar com mais texto e com mais string e fazer isso até quando eu quiser. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando o nome para o usuário, estou lendo esse cara e estou mostrando na tela o nome que ele informou. Para ler lá em Python, a gente fazia o quê? Para fazer esse mesmo código aqui, se fosse em Python, a gente colocaria aqui a variável que a gente vai guardar, né, nome, input, aqui poderia ser em aspas simples, qual o seu nome, qual o nome, não, vamos fazer igualzinho aqui. Isso aqui seria em Python. Vamos botar em comentário que ele não fica reclamando. Então aqui eu leria o nome e aí depois eu ia dar um print com o texto. Olá. Separar por vírgula, aqui é com mais, para concatenar. Bom, então todo esse código aqui de cima, essas 4 linhas seriam essas duas aqui. A gente reduz um pouco em Python, né? Aqui é o momento que a gente lê. E deixa eu só aceitar alguém que pediu para entrar aqui. Aqui seria o momento de ler. Então, a função input lá que a gente tinha lá em Python seria... Vamos fazer igualzinho aqui, como seria aqui o código. O pessoal está chegando em doses homeopáticas hoje aqui. Esses 3 primeiros importes ali, das 3 primeiras linhas, são necessários para o código ou é extra que tu... Porque, por exemplo, deixa eu mostrar agora aqui, ó. Tá, deixa eu só terminar aqui. Isso aqui seria exatamente igual ao que está acontecendo aqui, né? Nessas 3 linhas. Então, eu dou print, leio e escrevo de novo o que ele me informou. Para poder ler e fazer esse input, aqui em Java, a gente usa essa função aqui chamada readline. Então, ao invés de input, é o readline que a gente vai usar. Ele precisa ser chamado a partir de um objeto. Nesse caso aqui, eu chamei de BF, mas vocês podiam chamar de outro nome aqui, né? Tanto faz o nome que a gente usa aqui, tá, pessoal? E o que acontece? Para eu poder chamar o readline, eu preciso declarar antes esse cara aqui. Isso aqui é fixo. Futuramente vocês vão entender o que é isso e para que serve toda essa linha aqui, tá? Mas a gente está criando um novo objeto desse cara. Para poder usar esse cara, preciso importar ele. Porque esse cara está implementado, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá, amigos, eu ajudarei vocês. Professor, Diga. se a gente quer fazer aqui, então, que nem então, tipo, no Python que a gente fazia usando o input já a frase, então é só tirar o ln do final do print? Não, não vai funcionar. Não funciona? Não, tem que dar o print antes, depois Sim. usar o print. Não, aqui não tem essa barbada de botar aqui o texto. Não, sim, mas tipo, pra tu dar o input na mesma linha, tipo, só tirar o sim, ln. sim. Não, isso sim, isso dá pra... Tá. Daí ele fica do lado. Entendi a tua pergunta. Então, assim, ó, voltando. Esse cara aqui é um arquivo mesmo, existe. E toda vez que para a gente poder usar esse cara, a gente tem que importar ele aqui em cima. Todos esses 3 aqui são do entrada e saída, input, output, que é para escrever e para ler, e são de Java, do pacote Java padrão. Esse arquivo existe. Se eu segurar o Ctrl e clicar nele, ó, ele vai mostrar o arquivo mesmo que está instalado lá em Java. Então, tem um monte de coisa aqui, com um monte de função pronta, para a gente poder usar. Uma delas é o readline, que a gente usa para ler. Então, a gente precisa, para criar esse cara, a gente tem que criar um outro como entrada. E aqui a gente está dizendo onde é que vem esses dados. Isso aqui se representa o teclado. O Alt é para sair para o terminal e o IN é para ler do terminal. Por isso que a gente tem o system.out aqui antes do println e aqui tem o system.in para ler a informação que o usuário vai digitar. Então, isso aqui vai ser fixo, tá? Se vocês quiserem sempre começar com isso,
o programa de vocês ali, que é o programa principal, o main. Aqui a gente está deixando, a gente vai ter aula sobre isso futuramente, mas aqui a gente está dizendo explicitamente que pode acontecer algum erro aqui na hora que eu estiver lendo e escrevendo. Então é só isso que está escrito aqui em cima. Se eu tirar isso, ele vai reclamar, ó, na hora que eu for ler, porque pode gerar uma exceção, tá? Então, a exceção é o jeito que Java trata erros. A gente não vai ver isso agora explicitamente, né? A gente não vai ter, mas futuramente a gente vai ver na disciplina. Então, se acontecer isso aqui, cliquem na opção ali, ele vai escrever isso para vocês aqui já de cara. Então, sempre que vocês forem ler alguma coisa do teclado, tem que escrever no main aqui, na declaração do main, esse cara aqui. Então, isso aqui é fixo, sempre vai ser igual ao programa principal. Futuramente eu vou explicar certinho, a gente vai ter aula sobre funções, aí eu vou explicar para que serve cada um desses termos aqui. E no início do main, vocês já podem declarar isso aqui sempre. Vou até mandar no chat aqui para vocês. Toda vez que a gente precisar ler alguma coisa do usuário, a gente precisa declarar o buffer_reader. Linha 8, deixa eu ver qual é a linha 8. Não tem também. Essa aí tem que digitar mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Beleza, Felipe. Karina, pode mandar até hoje ainda. Pode reenviar lá. Chegou alguém. Então, vamos ver aqui. Onde é que eu parei? Então, aqui, por enquanto é isso. Preciso ler, tem que criar essa primeira linha, e a partir do nome da variável que eu defini aqui em cima, chamei de x, eu vou poder chamar o meu readline, que é para ler alguma coisa, seria lá em Python nosso input. Então, agora aqui a gente já sabe escrever, dar um print na tela, que é com print ln, e já sabe ler, que é o que a gente fazia em Python com input, que agora a gente faz com o readline. Alguma dúvida aqui, pessoal, para fazer essa entrada e saída? Nenhuma, sir. Nenhuma. Então, quando eu executo, ó, pessoal, aqui eu estou no print ln, estou na linha 10, ó. Apareceu lá para o usuário qual é o nome. E aí aqui ele está esperando. Como o readline, assim como o input é uma instrução bloqueante, ele fica esperando ali. Então, enquanto eu não digitar alguma coisa aqui, ele está parado na linha 10, na linha 11. Aí quando eu digito alguma coisa, Jorge da Silva, e dou Enter, quando eu dou Enter, ele vai ler o conteúdo. Então vai vir o texto Jorge da Silva, entre aspas duplas. Vai ser salvo nessa variável aqui. E em Python a gente só declarava, né? Ó, tem uma variável lá. E aí a partir do conteúdo que ela vai para ela é uma string, é um texto, ela já vai já como texto, e eu já sei que esse cara é um tipo literal, né? É um texto. Isso aqui funcionava em Python porque ela era uma linguagem interpretada. Isso significa o quê? Que quando a gente pedia para executar o código em Python, ele simplesmente ia lá, não fazia verificação nenhuma e executava a linha ali. Interpretava cada um dos comandos aqui e executando. Então, se tivesse um erro de sintaxe, como isso, ó, não fechei o parênteses, ele ia dar o erro somente quando ele executasse essa linha aqui. Ele não ia avisar antes. Em Java é diferente. Em Java, ele é uma linguagem que usa um compilador, no qual a gente compila todo o código. Então, ele pega, o compilador de Java pega todo esse código aqui, verifica se não tem nenhum problema de sintaxe. Por isso que aqui, quando eu termino assim, ele já avisa, ó, tem um problema aqui, ó. Ele mostra em vermelho e ele dá uma dica, ó, estou esperando aqui um parênteses. Por quê? Isso aqui é compilado, então, a primeira coisa que ele vai fazer é compilar todo esse código, gerar um arquivo, um objeto executável, que a gente chama em Java de bytecode, e aí esse bytecode é executado depois. Então, é diferente o jeito... Diga. Ali no system.out print ln, se tu tirar o ln, ele vai dar o input diretamente do lado do qual é o nome? Vamos executar aqui, ó. Mudei para print, né? Deixa eu dar um espacinho aqui. Vamos ver. Quando eu clicar com o cursor, ó, em vez de estar embaixo, ele já está aqui, ó, está esperando do lado do nome. Entendi, certo, entendi. Aí foi. Então aqui usando print e aqui usando print ln, né? Aqui em Python seria alguma coisa parecida com essa aqui, né? Não sei onde está o barra no meu controle aqui, tudo bem. Eu mudei o teclado faz pouco. Show. Então assim, ó,
Aqui a gente viu como é que a gente lê alguma coisa, como é que a gente escreve alguma coisa para o usuário, né? E, como eu estava comentando, parei no meio, em Python a gente podia declarar alguma coisa, receber uma informação e a partir daquela linha em diante, eu sei que nome aqui era um texto, era uma string que a gente chama em Java. Então, em Java é diferente. Como a gente pede para o compilador pegar todo esse código geral, compilar ele todo, ver se não tem nenhum erro e depois executar ele, a gente precisa explicitamente declarar aqui, ó, antes do nome da variável, o tipo ao qual ela pertence. Então, aqui eu estou dizendo, quando eu for ler aqui, eu só posso ler texto. Se eu for ler um número, aí é outro esquema. Aí eu teria que mudar a informação que eu vou receber aqui. Então, como é uma linguagem compilada, e qualquer linguagem que vocês forem ver que for compilada, não for interpretada, ela vai ter que ter o tipo declarado aqui previamente. Essa é uma diferença considerável aqui de Java para Python, tá? Então, em Java, a gente tem esses tipos primitivos aqui, ó. String, que é para texto, que a gente viu agora. A gente tem, para número em ponto flutuante, para número com vírgula, a gente tem essas duas possibilidades, float e double. Qual é a diferença desses dois? Já diz o nome aqui, double, é o dobro. Então, float é um número pequeno com vírgula, se eu precisar. Se eu quiser, eu posso usar o double, que é o padrão de Java, para número em ponto flutuante. Aí ele pode armazenar o dobro de tamanho, porque na memória ele guarda 8 bytes, ao invés de 4. Então, se eu quiser usar sempre double para número com vírgula, posso. Mas se for para guardar um número bem pequenininho ali, eu vou estar ocupando espaço de memória maior do que eu preciso, né? A mesma coisa aqui para inteiros. Aí eu tenho 4 possibilidades. Cada uma vai dobrando o tamanho da outra. Então, byte é um bem pequenininho. Eu só posso guardar de menos 128 a mais 127, o número mesmo. Se eu for guardar 129, o número 129 numa variável do tipo byte, já vai dar erro. Ele vai dizer que não cabe. Aí eu posso usar um short, que é o dobro disso, um inteiro, e o long, que é o maior número possível inteiro. Então aqui tem sempre a capacidade que ele tem de negativa e positiva de armazenar. Tenho também o char, que é para um caractere só. Então o string é para vários textos e o char é para um só. Quando a gente está trabalhando aqui, ó, vou declarar aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Então se eu for declarar uma variável do tipo string, texto, e eu for atribuir alguma coisa para ela, uma observação, em Python a gente não tinha que colocar isso, né? Mas aqui sim. Então, por que a gente tem que colocar ponto e vírgula em Java? Bom, é a sintaxe da linguagem, ela é assim, mas em Python a gente tinha toda a questão da indentação, né? Então, se isso aqui não tivesse numa indentação certa, ele ia dar erro. Aqui Ô, em Java, senhor, não. então o Java não precisa de indentação necessariamente, o código pode ser todo reto? Poderia ser, mas não é o ideal, né? Porque Não, sim, claro, que não é o ideal, né? Mas, tipo... Eu tinha um professor, quando eu estava no técnico, que nem vocês estão fazendo, há muito tempo atrás, que ele adorava fazer códigos assim, ó. Um código gigantesco de uma linha só. E era horrível para entender, né? Ele fazia de sacanagem, mas... Uma vez meu pai me passou um desses, um código inteiro de uma linha só que fazia uma coisa complicada, eu tive que ler toda a linha, é um saco. Mas a minha dúvida é, tipo assim, então o Java não precisa necessariamente da indentação para funcionar? Para funcionar não, mas assim, para ler sim. O ideal, né, a gente manter mais ou menos o que a gente já fazia ali em Python. Tipo, vou abrir um if, aí põe um pouquinho para o lado para a gente conseguir saber o que está dentro, o que não está, né? Embora não seja obrigatório. Tipo, aqui, ó, ele já está aqui dentro, né? Ele até meio que deixa, né? Ele não deixa eu ir para trás mais. Mas, por exemplo, eu tô aqui, né? Dá uma dica para vocês, inclusive. Tá meio bagunçado meu código, escrevi um monte, tá confuso aqui, deixei um negócio mais para cá. Aí, o IntelliJ tem uma barbada aqui, ó. Lá no menu lá em cima tem o Code, que é de código. Tem essa opção aqui que é Reformat Code, que ele indenta para nós o código todo, ó. Magicamente. Então, essa é uma barbada que tem no IntelliJ, né? Mas como eu estava comentando com vocês, eu tenho que colocar isso aqui para dizer onde é que termina essa instrução. É por isso que eu consigo colocar na mesma linha aqui duas instruções, não com comentário, né? Eu consigo colocar duas instruções aqui. Por quê? Porque ele sabe, o compilador sabe pelo ponto e vírgula aqui
que a leitura vai até essa parte e a partir daqui já é uma outra instrução que termina aqui, ó. É por isso que em Python a gente não precisava do ponto e vírgula, né? Porque é pela indentação que ele sabia, então ele ia ter só uma instrução por linha. Aí não ia ter esse problema. Voltando então. Então aqui, quando eu for armazenar um texto que tenha mais que uma letra, ou mais que um caractere, que a gente chama, eu posso ter uma string. Então aqui posso ter várias letras. Quando eu for armazenar, tiver algum caso especial, embora a gente não vá usar muito, né? Um caso, uma variável que vai ter só um caractere, aí o que pode ser armazenado dentro de um char entra aí, que entra aspas simples. Então, para um caractere, que é uma letra só, eu vou representar o conteúdo dele em aspas simples. Quando for mais de um, aspas duplas. Então, quando for um texto, aspas duplas. Quando for um char só, uma letra única, aspas simples. Assim, no geral, a gente vai acabar usando mais string mesmo, tá? Que é texto. Voltando aqui, só deixa eu mostrar para vocês o último tipo, que é o boolean. Então, o boolean é um tipo especial que vai armazenar verdadeiro ou falso. Em Java, é o true or false. Então, por exemplo, eu posso armazenar isso aqui, uma variável, valor lógico, e aí eu posso receber o conteúdo de verdadeiro ou false, que seria o falso. Poderia fazer um teste lógico aqui, então 10 é maior que 20. Então isso aqui é a mesma coisa que se tivesse atribuído o verdadeiro para ele. Posso usar variáveis no teste, posso fazer o que eu bem entender aqui. Isso aqui também não vai ser tão usual a gente criar uma variável boolean para usar ela. Normalmente o teste lógico a gente usa dentro de um condicional, né? Que não é o caso aqui. E os tipos primitivos de número tem uma questão. Então, quando a gente trabalhava em Python, se eu fosse ler um número e eu tivesse que ler esse cara, eu precisava passar o conteúdo do input, que era texto, para inteiro, né? Ou para float, que seria o número em ponto flutuante. Então, float. Aqui é a mesma coisa, o readline só lê string. Então, a gente precisa converter isso. Como é que a gente converte? Vou mostrar aqui. Então, aqui um inteiro número. Vou fazer aqui o número 1, número 2. Número 1. A gente vai receber aqui, né? Se fosse só ler uma string, seria isso. Readline. Se eu for ler um inteiro, ele está dando erro aqui por quê? Porque eu estou tentando pegar um texto e salvar no inteiro. Não posso. Então, para transformar isso para inteiro, eu tenho que usar essa classe aqui chamada integer. Aí tem um método dentro dessa classe que é o parseInt. Então, isso aqui seria o equivalente ao que a gente faz lá em Python com o int. É exatamente a mesma história. Aqui, se a gente for fazer para double, para um número em ponto flutuante ou para float, vou fazer os 3 exemplos aqui. Ó. Vou fazer os 4. Fazer um long aqui também. Long. É sempre assim, o nome do tipo. Long, parse long. E aí o tipo aqui vai ser inteiro long. Aqui a gente vai ter um float. Aqui vai ter um double. Então o nome da classe, mesmo nome do tipo. Aqui é a mesma história. Parse e o tipo de novo. Double. Então aqui a gente vai ter o exemplo dos 4 tipos mais comuns aqui para ler de número. Tá dando erro aqui por quê? Porque eu já declarei uma variável chamada número 1. Então não posso ter mais de uma variável com o mesmo nome. E aí tá feito. Dúvidas aqui, pessoal, para ler números? Muito confusos, tipos diferentes? Eu posso passar eles depois do readline, né? Sim, tu pode usar eles depois, né? Tranquilamente. Não, mas no caso passar para inteiro ou... É isso que a gente tá fazendo aqui, ó. Mas depois, tipo, só passar a variável para inteiro, isso eu posso, né? Pode. Por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que eu quisesse salvar numa variável e depois transformar ela para inteiro, né? Então aqui, por exemplo, eu vou ler com readline, né? Aqui, antes. Li o texto, ou seja, veio aqui
o texto dessa. Aí aqui eu transformo o conteúdo dessa variável para o número dessa. Então posso fazer separado se eu quiser. Não sei se é isso que tu queria saber. Era exatamente isso. Beleza. Mais alguma dúvida aqui, pessoal, nessa parte? Assim como C, a parte da sintaxe, enfim, essa palavra aí, ser extremamente parecida, ela mantém os mesmos bits ou muda a quantidade de bits? Porque eu perdi quando tá falando dos bits. Desculpa. São basicamente os mesmos. Tem alguns tipos a mais, né? Uhum. C. Então, por exemplo, double em C não existe. A gente tem... Faz tempo que eu não dou aula de C. Mas a grande maioria Tem o tem... long, até onde eu lembro também, no C e tal. A grande maioria, e a sintaxe em si, a geral, assim, é bem parecida. Uhum. Então, tem que botar ponto e vírgula, os condicionais, os comandos de repetição, são todos os mesmos. Então, para quem já tem algum conhecimento básico da sintaxe, ajuda um monte. Nossa, ajudou muito mesmo, só. Apesar de odiar ser, deu para entender um pouco do que o senhor estava explicando aqui, então tá um pouquinho tranquilo. Beleza. Tem até um comentário aqui. A sintaxe é muito similar com a linguagem C. Assim, string, por exemplo, a gente não tem lá em C, né? Então aqui ajuda muito isso. Vocês vão ver que a string é o único tipo que eu coloquei aqui que não ficou de uma cor diferente. Ó. Por quê? Ela não é um tipo primitivo, realmente. Ela não surgiu assim. Então, ela não veio com a linguagem Java. A primeira versão de Java que foi lançada, ela não tinha lá. O que acontece é que criaram um arquivo específico para isso, com uma série de facilidades. Dentro dela tinha um vetorzinho lá de caracteres. E aí fizeram um monte de função pronta. A gente vai ter uma aula depois, futuramente, de strings, né? Mas aí foi tão usada e facilitou tanto a vida que foi incorporada em Java. E toda vez que vocês instalam, ela já vem para ser usada. Mas ela não é um tipo primitivo, ela é um tipo que alguém criou depois. Então hoje a gente vai ver também como é que a gente cria os nossos tipos, como é que a gente cria os nossos arquivos, para representar alguma coisa que não existe na linguagem Java. Então se eu for usar um número, já tem lá, né? Tem o int, tem o long, tem o float. Se for ter um boolean, tenho também, tem um valor lógico lá para poder guardar. Se eu for armazenar um texto, tenho também. Agora, se eu for armazenar todos os dados de um aluno, por exemplo, eu não tenho tipo aluno, né? Aí que entra a orientação a objetos. E a gente vai chegar lá. Aqui são os operadores, que nem eu comentei antes, exatamente os mesmos de C. Então a gente tem para somar, subtrair, multiplicar é o asterisco, a divisão é a barra, eu tenho o módulo da divisão que é com o porcento, que ele vai dar o resto da divisão, concatenar para strings, né, explicitamente, concateno, que eu já usei ali no println, atribuição é o igual a Python, aqui são os operadores lógicos, então se eu for fazer um teste lógico composto, que vai agrupar dois testes e só vai ser verdadeiro quando ambos forem, a gente usa o e lógico aqui, que são dois e's comerciais. Quando eu for usar um ou lógico, que aí ambas vão ser, o total vai ser verdadeiro quando qualquer uma delas for, só vai ser falso quando ambas forem, aí são duas barras verticais, provavelmente vocês nunca usaram a barra vertical no teclado de vocês, mas existe. Normalmente ela está do lado do Z ali, entre o Shift e o Z, está por ali. E a gente tem a negação, que seria lá em Python not. Aqui a gente usa a exclamação aqui para usar como negação. Então, aqui eu estou testando se A é maior que 2, mas como eu nego na frente, então na real eu estou testando se o A é menor ou igual a 2, porque eu estou negando o resultado desse teste lógico aqui. Então, se isso aqui desse verdadeiro, como eu estou negando, o resultado vai dar falso. E o contrário também é verdadeiro. Como a gente já usa o igual para atribuição, a gente usa dois iguais para comparação. Então aqui a gente está comparando se uma coisa é igual a outra, se o A é igual a zero. Aqui se é diferente, então a gente vai negar a igualdade, por isso que é o diferente igual. Menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Aqui sempre se escreve do jeito que a gente fala, né? Menor ou igual, maior ou igual. Esse cara aqui a gente vai ver futuramente. E o mais é a mesma coisa, se a gente escreve A mais mais, é a mesma coisa se a gente tivesse escrito A recebe A mais 1.
E aqui a mesma coisa também para subtração. Então, A recebe A menos 1, o A menos menos é disso também. Então, isso aqui vem lá, é oriundo lá do C++, que surgiu lá naquela linguagem, e aí incorporaram e ainda usam aqui também. O compilador, isso aqui é pouquíssimo mais rápido que o compilador consegue fazer do que A recebe A mais 1, mas na prática é a mesma coisa. E esses dois caras a gente vai ver futuramente também. Aqui só um exemplo, né, de saída de dados, do println, que eu comentei antes. Para entrada de dados, então aqui nos slides vocês têm exemplos aqui de como ler os tipos principais. Aqui os comandos condicionais e de repetição. Então, bom, antes a gente tem a declaração, né, que eu comentei antes. Tipo, o nome da variável, a gente pode atribuir já um valor inicial para ela. Se for um valor que não vai ser modificado nunca, a gente escreve final antes de colocar o tipo. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui. Se a gente fosse declarar um tipo aqui, né, que não vai ser modificado nunca, eu coloquei final int número. A gente costuma colocar todo em maiúscula quando for constante, tá? Só para quando eu olhar o código assim rapidamente, eu já diferenciar o que é um valor que não vai ser alterado do que é um valor que é variável, aqui é uma constante, aqui é uma variável. Então essa variável ao longo do código ela pode ser modificada. Esse cara não. Voltando. Eu tenho o condicional para fazer um teste lógico. Então aqui eu estou testando, né? Se o A é maior que B, eu vou fazer o que está aqui dentro. Caso contrário, eu vou fazer o que está aqui. Então, quando a gente testa aqui, deixa eu fazer um teste aqui. If número 1 ali de cima for maior que 10, vamos fazer um teste composto aqui. Se o número 1 for maior que 10 e o número 2 for menor que 20, aqui é uma grande diferença do Python. Então a gente trabalhava com indentação, né? Aqui não. Então aqui, acabar a bateria do meu notebook. Aqui não. Aqui o que indica o que está dentro do if não é o tab, mas sim esse símbolo que vai dizer onde vai começar o meu if e aqui essa outra chave para dizer onde termina. Então aqui tudo que for ser feito aqui dentro é o que vai acontecer se for verdadeiro o nosso teste lógico. Caso contrário, aqui é o que vai acontecer se for falso. Ou seja, 2. Então, se esse teste lógico aqui der true, verdadeiro, ele vai escrever 1 na tela. Se esse teste lógico aqui der falso, ele vai escrever o 2 na tela. Então, o else opcional é o nosso senão, né? E ele só vai ser executado caso isso aqui dê falso. Essa parte aqui é obrigatória, né? Quando eu faço condicional, tem que ter pelo menos o que tem dentro do if. Alguém tem alguma dúvida nessa parte do if? Nenhuma, sir. Não. Ai, Sora, a gente falou errado. Tem double em C, sim. Eu usei uma vez pra fazer um jogo em C. Tem double, sim. Tem que importar na biblioteca, não tem? Sim, tem que importar. Se não me engano, umas 4 bibliotecas só pra usar um double, mas enfim. Mas dá pra usar. O Boolean também tem que importar na biblioteca, mas tem. O if do Java é igual o if do PHP, então? Ele se baseia na chave? É o mesmo esquema. Entendi. E assim, ó, uma diferença também outra do Python e do Java, se eu não em Python até eles não gostam que tu coloque aqui, né, o parênteses. Aqui em Java eu sou obrigado a colocar. Então essas diferençazinhas, ele é um pouco mais rígido com essa parte de sintaxe em Java. Nossa, eu me lembro quando eu estava aprendendo PHP e aí eu fui fazer o else e eu não sabia que tinha que colocar o else logo depois da chave, entre as chaves ali, assim. Sim. Nossa, que trabalho, meu Deus. Aqui Isso é assim também. Se quiser fazer assim, né, quiser ser um programador raiz C, o cara gostava de programar assim, né, sei lá. Me dói um pouco nos olhos, mas dá para fazer também. Porque aqui o que indica o que vai começar a finalizar são as chaves. Então, o que está dentro do que são as chaves. Tem o if, tem o switch. Na real, isso aqui não existe bem em Python, né? Mas o que acontece? Quando eu tiver que fazer um teste, vou testar a mesma variável nesse caso aqui, né? Vou testar a variável i.
eu vou fazer vários condicionais para ela. Então, eu quero testar se ela é igual a 0, se ela é igual a 1, se ela é igual a 2, se ela é igual a 5, se ela é igual a 10. Eu quero testar se ela é igual a alguma coisa. E ela vai ter vários casos diferentes, por isso que é switch case. Eu estou testando ela para vários casos. Aí eu posso fazer um teste, nunca vou testar aqui para intervalo. Então, tipo, não quero saber se está maior ou menor que 10, se está no intervalo específico. Eu vou testar se ele é igual. Então, por exemplo, se vocês fizerem um menu de opções, aqui é um uso muito bom para essa parte. Porque tu vai pedir, digite 1 para fazer tal coisa, 2 para fazer tal coisa, 3 para fazer outra coisa. Aí aqui, depois que o usuário informar e vocês gravarem isso numa variável, vocês vão fazer um switch case para testar se essa variável digitada foi igual a 1, igual a 2, igual a 3 e assim vai. O que a gente tem que fazer aqui, a sintaxe dela é a seguinte. Estou aqui, né? Fiz meu if, tá, beleza. Vou fazer um switch case aqui, então. Então, começo por switch, coloco a variável que eu vou testar. Então, vamos testar aqui o número 1 de novo. Começo ela. Então, o meu switch vai terminar aqui embaixo. Cada caso que eu tiver, eu vou colocar a palavra reservada case e vou colocar o número que eu quero testar. Então, caso seja igual a 1, eu vou fazer o que está aqui dentro, ó, do case 1. Quando eu terminar o case 1, eu tenho que escrever a palavra reservada break. Por quê? Se eu não colocar break aqui, break é uma instrução que sai do bloco de instruções que eu estou atualmente. Ele está dentro do switch case, né? Se eu não colocar isso, se eu tiver 1000 casos aqui, case 2, vou tendo casos aqui, se eu não colocar break, ele vai continuar testando. Porque o que acontece? Ele só vai entrar em um desses casos, né? Se ele entrou no caso 1, ele nunca vai entrar no caso 2, 3, 4, 5. Então, se eu não colocar o break aqui, ele perde tempo testando coisas que ele não vai acontecer, não vai existir dele entrar aqui do número 1 ser igual a 1 e 2 ao mesmo tempo. Né? Então, terminou o meu case, vou lá e coloco o break. A única exceção a isso é o último caso. Então, se no último caso ele não quiser colocar um break, posso também. Tem um senão para o switch case, que seria o else, ou seja, não é o caso 1, não é o caso 2, não é todos os casos que eu testei. Caso não seja nenhum desses casos específicos, eu tenho o default, que seria o nosso else do switch case. Aí aqui eu posso fazer quantas linhas de código eu quiser aqui. Opção 1. Opção 2. Então no default, se vocês forem usar, vocês não precisam se preocupar com break, porque já é a última opção. Opção não encontrada. Se fosse um menu da vida. Então essa é a sintaxe básica de um switch case, vocês não vão usar sempre. Sora, eu tenho uma dúvida. Diga. O break é a palavra reservada pro switch case, certo? Não só para o switch case, a gente pode usar em casos. Tá, porque eu ia perguntar se ele só funcionava no switch case por causa do while, etc. Não, funciona no while também. Sempre que a gente quiser sair, fazer um teste para sair do bloco de instruções que eu estou, quando eu falo bloco de instruções, é dentro de qual chaves ele está aqui, né? Então, isso aqui é um bloco de instruções, esse aqui é outro. Então, toda vez que eu quiser executar o código para ele pular fora disso aqui e ir para a próxima instrução, eu posso usar o break. Então, ele é até mais comum, né, de ser usado na repetição. Por exemplo, deixa eu vir aqui. No while, por exemplo. Então, o while aqui é exatamente do mesmo jeito que a gente faz em Python. O que muda um pouquinho é a sintaxe só. Então, aqui a gente tem um exemplo. Declarei uma variável inteira chamada i, que começa em 1. E aqui eu estou testando enquanto o meu i for menor ou igual a 10. Comecei ele, terminei aqui no final. Aqui eu estou escrevendo ele e já estou somando 1 nele automaticamente. Eu poderia dar um print do i, na próxima linha aqui, dar um i recebe i mais 1 ou i mais mais. Dá no mesmo. O importante da repetição é a gente sempre saber as três partes ali da repetição, que são, começo com a inicialização dela, faço o meu teste de parada, nesse caso aqui, enquanto ele não chegar em 10, e tenho que fazer, antes de terminar ele, o meu passo. Pode ser i mais mais, isso é a mesma coisa que i mais 1, exatamente a mesma coisa. E aqui poderia dar um print do i, por exemplo. Então, se eu executar isso aqui, vamos comentar o resto aqui, que eu não quero testar nada disso aqui.
Então, se eu executar isso aqui, ele tem que mostrar os números do contador ali, do i, de 0 até 9, que eu não botei menor ou igual, né? Então ele foi 0, 1, 2, ele entrou nessa repetição 10 vezes. Se eu colocasse um igual aqui, ele ia mostrar o 10 também. Perguntas por enquanto? A minha pergunta talvez seja meio sugestiva, Soro, mas tu tira nota se fizer todo o meu código em uma linha só? Tira, Então, tira, tira. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar no Code, Reformat Code lá. Verdade. Mas facilita a vida, né, de quem tá lendo, assim, não precisa ser exatamente perfeito. Não, sim, aqui eu tava pensando em fazer um só pra ver como é que é. Pra ver tipo, se realmente é muito complicado fazer tudo em uma linha só. Ah, sim, Porque eu não pode imagino que seja mais difícil de fazer em uma linha do que em várias, né? até, por exemplo, se tu tá programando e dá um erro, né, no que tu queria fazer, para tu descobrir o erro também é pior, né? Pois é. Inclusive porque a gente não consegue depurar o código. Bom gancho. Já vou mostrar para vocês, aproveitar aqui. Hoje a gente não vai conseguir entrar em orientação a objetos, mas já vou mostrar para vocês aqui, ó, uma barbada que é executar em passo a passo. Vocês chegaram a ver alguma coisa lá em Python sobre isso? Eu não me lembro nem se eu passei isso. Não que eu me lembre. Então, o que acontece? A gente está executando aqui, né, o código. Se eu mandar executar aqui, ele vai lá, executa de uma vez e era isso. Rapidamente ele vai lá, executa todas as instruções, acabou, né? Mas, por exemplo, se não está tendo o comportamento que eu esperava, deixa eu botar já um teste só para fazer aqui, ó. If, só para mostrar o break ali para o colega de vocês perguntando. Se o if for igual a 5, vou dar um break. Isso significa que quando ele chegar no 5 aqui, ele vai sair fora da repetição. Então agora, ao invés de mostrar do 0 até o 9, ele vai pular fora. Chegou no 5, deu break, pulou fora do while. Então dá para usar em repetição também. Então, por exemplo, não está funcionando direito, eu programei assim, mas eu queria que mostrasse até o 9, não estou entendendo por quê. Aí o que a gente pode fazer? No trecho de código, onde eu acho que está o problema ali, a gente pode marcar aqui do lado do número da linha, ó, no IntelliJ, a gente pode marcar e colocar ali um ponto de parada. Em inglês a gente chama isso de breakpoint. Então aqui eu coloquei um ponto de parada, significa que ao invés de rodar com run, com esse botãozinho aqui, e eu vou fazer o quê? Eu vou rodar com o que está do lado, ó, que é esse inseto aqui, o bug, que é o debug. Se chama bug, qualquer erro de software, porque nos primórdios lá da computação, tinha um erro que o cara não conseguia descobrir e era um inseto que estava em cima da tela e ele achou, aí ficou esse termo ficou sendo usado para sempre. Então, sempre tem um problema ali, tem um bug no nosso código. O debug é para tentar descobrir qual é esse bug, qual é esse problema. Então, coloca o ponto de parada onde eu quero, ó. Posso ter mais de um, inclusive. Aí, em vez de rodar normal, vocês vão rodar com o debug. Quando eu clico aqui, até chegar nessa linha 48, ele vai executar normal, como se estivesse rodando normal. Quando ele chega na linha 48 finalmente, que é a que eu marquei, ele vai mostrar essa janelinha aqui diferente. A gente não está no run, no executar, a gente está no debug. E aí aqui ele vai mostrar quais as variáveis que existem até o momento no código de vocês. E o IntelliJ ele é interessante porque ele já interpreta e já mostra também o que vai acontecer. Ó. Aqui ele está dizendo, ó, esse teste lógico, que é o i, que é 0, menor que 10, é igual a true, é verdadeiro. E aqui, por enquanto, o i está com 0. Quando chegar aqui embaixo, ó, vai ser falso, porque o 0 não é igual a 5. Então aqui vão aparecer as variáveis. Se eu quiser botar uma outra variável, algum outro teste lógico, posso colocar aqui também, nesses watches aqui. Então, por exemplo, quero testar em menor que 10. A gente pode deixar ali e ele vai, conforme ele vai executando, ele vai atualizando isso. E aí aqui a gente tem essas opções aqui, ó. Por enquanto, vamos usar só o step over, que é o F8. Então, sempre que a gente quer ir para a próxima instrução, a gente está executando passo a passo ali. Então, dou um step over, foi para a próxima instrução. Aí ele atualizou isso aqui, por enquanto não mudou nada. Mostrei na tela. Se a gente quiser ver o que está aparecendo na tela, a gente clica aqui em console. Ó. Seria o terminal rodando normal. Né? Se a gente quisesse informar alguma coisa num readline, a gente colocaria aqui e voltaria para o debug novamente. Então,
executei, cheguei aqui finalmente no i++, aí ele somou 1 no i, ó, meu i foi atualizado, o 1 é menor que o 10, é menor que o 10, verdadeiro. Mostrar o 1 na tela, a gente vai executando, passo a passo, 3, 4, encontrei meu erro, aqui, ele deu, saiu no break e parou minha execução. Então, deixa eu parar aqui. Então, isso aqui é muito útil para vocês quando vocês estiverem tentando descobrir problemas no código de vocês, né? Com mau contato aqui. Dúvidas aqui, pessoal, por enquanto? Quem não entendeu essa parte aqui do debug? Nenhuma Chama dúvida, depura... senhor, por mim. Debug tranquilo. Diga. Tranquilo, senhor. Então, isso se chama depurador em português, tá? Que é esse modo de rodar passo a passo. Principalmente quando chega naquele estágio que eu não consigo mais pensar e eu não consigo descobrir o erro, aí o depurador é um amigo nosso. A gente tem o for sim, é o mais diferente possível. Eu acho que tem mais diferença entre o Python e o Java. O for do Python é muito direto, né? Simples de usar, digamos assim. O for do Java ele é meio mais duro, assim, ele não é tão simples de usar. O que acontece? Digamos que eu fosse fazer esse mesmo for aqui, esse while aqui de 0 até 10, de 1 em 1. Se eu fosse fazer repetição do for, a diferença do for é que ele agrupa os três passos da repetição, que é inicialização, teste de parada e passo. Ele faz essas três caras aqui. Vou fazer aqui 1, 2. Ele une todos esses caras em uma linha só. Então, embora a execução dele seja igual como está no while ali, a execução lógica, a hora que ele vai executar cada um desses caras. Então, aqui na hora de fazer o for, o que acontece é que aqui eu vou colocar as inicializações, o teste de parada e o passo. Essa é a sintaxe do for. Então, aqui, se a gente fosse fazer isso de começar um contador em 0, essa é a nossa inicialização. O nosso passo, o nosso teste de parada é o nosso teste lógico ali. E o nosso passo é ir recebe I mais 1. O que eu for fazer aqui dentro, eu vou fazer exatamente como eu fazia antes. Aqui ele está reclamando que já tem um I, né? Então, vamos fazer com outra variável. Já tem um I declarado aqui, então ele não gostou. Então, aqui, o que a gente faria aqui dentro? Exatamente a mesma coisa, se fosse o mesmo código, né? Exatamente igual, embora na hora de executar isso, ele funciona da mesma forma que está aqui em cima. Se a gente botar o depurador aqui, ó, e executar, estamos... Opa, já está no I5. Ah, não, agora é o J, né? Ele está com o I ali como ele terminou. Por enquanto, o J não existe, ó. Então vocês podem ver que no depurador ele não está aqui declarado ainda. Quando a gente for para a próxima instrução, quando eu der o step over aqui, o F8, o J existe, ó. Está em 0. Só que eu estou escrevendo o I, né? Aí não vai funcionar nunca isso aqui mesmo. Opa, o J. Vou dar de novo. Chegamos. Então, J é 0. Escreveu o J na tela. Somou 1. Testou. Então, o jeito de funcionar aqui do for e do while é o mesmo. Quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar o outro? Assim, para alguma coisa contada, que eu sei o início, onde é que vai parar o fim e como é que eu passo, e alguma coisa que eu vou contar vai ser meio que fixo, né? Vou de 1 em 1, vou chegar até onde eu quero. Normalmente a gente usa o for, embora o while possa ser usado. Quando a gente vai fazer um teste mais elaborado de parada, a gente não vai ser uma coisa tão específica, a gente depende, por exemplo, de uma entrada do usuário, aí o ideal é a gente usar um while da vida. Professor, tu disse que o for é mais durão no Python ou nas outras linguagens? É mais durão aqui, porque no Python ele dá um pouco mais de maleabilidade para o for. A gente consegue fazer umas coisas a mais, né? Usar aquela função range, fazer algumas outras coisas que aqui a gente não tem tanta
permissão, digamos assim. Ah, entendi. Aqui sempre vai ter essas dois pontos e vírgulas, vai ter esses dois passos aqui, vai sempre ter essa mesma estrutura, né? No Python a gente tinha vários tipos de for diferentes. Então, não é tão rígido, é isso que eu quis dizer. Só, desculpa atrapalhar, mas tu pode reexplicar o for de novo, que eu me perdi na metade. Então, o for, ó, voltando para o while primeiro. Então, a gente tem aqui, pensando em qualquer repetição, né? Eu tenho a inicialização, onde é que eu vou começar a minha variável, quando é que eu vou parar ela de contar ela, e o passo, de quanto em quanto eu vou fazer para que ela finalmente consiga que isso aqui seja falso e saia da repetição, né? Então, essas três coisas aqui, que eu tenho em qualquer repetição, eu vou agrupar no for numa linha só. Então, entre essas pontos e vírgulas aqui, eu vou colocar o código que eu vou inicializar minha variável, o meu teste de parada e depois o passo. Na prática, é exatamente igual como está aqui em cima. Logicamente, pensando assim no código, quando ele vai fazer o quê, é exatamente igual como está aqui. Então, isso aqui só vai ser executado uma vez no início do for. Isso aqui vai ser testado toda vez que ele voltar. E isso aqui só vai ser executado aqui no final. Rodei tudo que tem ali, cheguei na linha 62, J++. Fiz tudo de novo, testei o J menor que 10, cheguei na linha 62 de novo, J++. Então, embora ele agrupe tudo numa linha só, o jeito de executar é igual, do nosso while ali de cima. Não sei se te respondi. Agora eu entendi, Sora. Obrigado. Mais alguma questão aqui? Alguém tem alguma dúvida? A gente tem o break, que eu comentei antes, que é para sair do bloco, e a gente tem o continue, que é o quê? O continue, na realidade, vamos dizer assim, ó, eu quero testar alguma coisa aqui, mas se for o 5, eu quero pular o 5. Então, ao invés de sair da repetição e parar tudo, se eu escrever aqui continue, ele vai simplesmente pular todas as instruções que tem aqui até o final e vai para o próximo teste. Ele vai só desconsiderar o que tem depois. Somente nesse momento aqui que eu fiz o eagle assim. Agora, se eu usasse o break, quando ele sair daqui, ele realmente vai sair do while e vai vir para cá. Então, o continue é bem específico, assim. É provável que vocês façam toda a disciplina e nem usem ele, né? Mas existe. Tem essa possibilidade, esse comando aqui do continue. O return a gente vai ver mais para frente, com as funções. E assim, com mais 5 para as 3, a gente vai continuar daqui, tá? Na próxima aula. Então, para a gente ter uma tarefa para fazer, vocês vão pegar os códigos que vocês fizeram lá para pro... Como é que é o nome daquele site lá? Uri? Isso, Uri, que ninguém gostou de usar lá. Então, assim, ó, vocês vão pegar os códigos que vocês fizeram em Python e transformar eles para Java. Então, vocês vão criar um projeto, vão tentar fazer eles todo em Java. Agora a gente já tem a parte básica aqui de repetição condicional, declaração de variável, como é que a gente lê, como é que a gente escreve. Diga. Mas aqueles exercícios alguns deles envolvem lista. Tá, Daí eu não sei se teria como fazer sem lista, transformar para Java sem usar lista. Deixa eu ver Eu aqui. acho que, se não me engano, todos, o 2 e o 3 tem. É só o 1 que não. Tá, vamos fazer o O seguinte. 1 até dá, mas os outros dois eu acho um pouco. Os outros dois envolvem as facilidades do Python na lista. Eu vou achar uns 2 exercícios, então, do Uri, que não use isso, aí eu mando para vocês depois aí no Whats. Beleza? Certo, senhor. Alguma questão por enquanto, pessoal? Senhor, lá que tu falou dos operadores, não tem divisão inteira como tem em Python? Não temos essa barbada aí. Não existe. Vamos testar aqui, que eu saiba não existe. Vamos comentar isso aqui. Número 1. Não, a gente nem pode usar, né, o barra, que seria que é o comentário aqui. Não rola. Alguém comentou alguma coisa. Borboleta é bonita.
Então tá, pessoal. Por enquanto é isso aí. Depois eu mando para vocês os exercícios. Professor, na verdade, eu tenho uma dúvida. Diga. A gente tem que colocar daí essas atividades que tu vai mandar para nós por WhatsApp na atividade 3 lá do Moodle? Deixa eu ver aqui como é que estamos aqui. Vamos ver. Vamos ver se é essa. Não é isso. Eles não organizaram dessa vez direito aqui o Moodle. Aqui. Beleza. Então aqui a gente teve essa primeira aula, né? Aquela aula anterior. Aqui é da instalação. Nessa atividade 3 aqui, ó. Então depois eu coloco aqui no Moodle também e mando no WhatsApp. Daí vocês fazem aqui. Tá bom, entendi. Obrigada. E aí, assim, ó, depois a gente vai continuar essa parte, né, no restante dos slides. Daí vocês podem atualizar ali, né? Eu gosto de jogar mais arquivos lá, então não tem problema. Tá bom, então. Obrigada. Beleza. Show, pessoal. Boa Senhor, tarde. ali na entrega da outra ainda, lá no começo, eu fiz o arquivo ali, como o senhor pediu, depois dá uma olhada, porque eu não tenho certeza se tá certo ali. Porque eu fui testar no meu aqui e ele não tá rodando. Tu diz o arquivo em si? Eu mandei o WinRAR ali, Deixa eu achar. só que eu fui testar aqui no meu e não Deixa funcionou. eu ver aqui, vamos ver. Instalação. Senhor, se tu puder dar uma olhada no meu também, ver se tá tudo certinho, eu agradeço. Eu enviei, mas não tenho certeza se era assim. Pois é, também não tenho certeza se tá certo. Deu o teu aqui. Tudo bem se reenviar, senhor? Dá pra mudar a nota se eu reenviar? Até hoje, sim. Ah, ok, então vou reenviar. Tá. Vamos ver. O teu tá certo, tá? Agora tá comigo. Vamos ver o código, então. Pois é, porque eu fui testar o código aqui no meu e ele tá reclamando. Vamos ver. Teste. Bom, deixa eu pegar aqui. Vamos jogar para esse código que eu tenho aqui. Não precisa nem criar o projeto, né? Cadê? Aqui está. Projeto. Source Code. Voltando lá. Quando vocês arrastarem um arquivo assim para dentro do projeto, ele já atualiza aqui também. Vamos ver. Vamos executar para ver, então. A princípio, sim, cara. Olá, mundo. Pois Tem é. algum problema com a tua Ele- configuração? Tu usou qual? Ele tá reclamando da minha public class, eu não sei por quê. Tu usou o IntelliJ ou... Não, usei o VS Code mesmo. Que talvez tenha alguma coisa mal configurada no... Pois é, porque até onde eu sei tá certo o meu código, né? Até Sim, tá tanto aí. funcionando aqui. Pois é. Tá, então se tá tudo certo, então beleza, obrigado. Beleza. Dá uma revisada lá na instalação, ver que Sim, eu vou dar uma olhada de novo. Beleza. Quem mais tinha pedido para olhar? Eu, Mikael. Vamos ver. Deixa eu achar o teu aqui. Cadê? Aqui. Tu quer olhar o código mesmo ou só se tá a estrutura certinha? Se tá certinho a pasta, eu não tenho certeza se eu enviei certo. Não, o projeto tá certinho aqui. Esse eu tinha aberto antes. Ah, tá. Aí Beleza, assim, ó. obrigado. Tá certinho, tá certinho. Quando vocês usarem pastas, né? Que nem eu comentei com um colega de vocês aqui, ó. Vocês podem usar esses packages aqui, essas pastas, para organizar código. Quando tiver vários arquivos. Então, quando vocês forem fazer isso, pacote, vamos chamar. E uma classe estiver lá dentro, ou seja, vou criar um novo arquivo. A única diferença desse cara aqui para esse, ó, cachorro, aqui eu já começo direto com o arquivo. Aqui eu tenho que dizer qual é a pasta a qual ele pertence. Então aqui eu uso essa palavra reservada package para dizer, ó, ele pertence à pasta, ao pacote 1. Então eu posso ter quantas pastas eu quiser. No computador, lá ele cria uma pastinha mesmo. Então, dentro de source files, não é esse arquivo. Não é isso. Deixa eu achar aqui. Tabelas. Aqui.
Aqui ele criou uma pastinha no qual ele tem lá o arquivo, né? Então, isso vai ser útil para vocês depois, quando vocês estiverem realmente fazendo um projeto maior. Que aí vai ter vários arquivos, vai ter várias... Te reenviei o meu, sir. Beleza. Acho que agora tá compactado, tudo funcionando bonitinho. Show. Eu também reenviei eu enviei tudo que ele cria a extensão do VS Code e a extensão da Microsoft para Java. Eu não sei se é aquilo exatamente ou se falta alguma coisa. Eu mandei tudo que ele criou. Beleza. Mikael, a gente vai realmente criar o tipo cachorro na próxima aula. Por isso que tem o arquivo cachorro. Não acredito. Não foi aleatório. Embora quando eu comecei a programar eu botava nome de variável barata, botava os negócios totalmente aleatórios também. Eu uso bastante o sapo também. Então, é isso. Se alguém tem alguma dúvida pode ficar aí. Do resto tá liberado. Ok, Professor, obrigado pela aula. Tchau, senhor. Valeu. Valeu, sir. Tchau, Sor.